Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Inclusive, Vênus já era assunto aqui, né? Porque estamos com um baita cientista. Pedro Olá. Loz! Tudo Olá. bem com vocês? Tudo certo? É um grande prazer estar aqui, mas assim, tem um elefante aqui nessa sala. A gente podia. Cara, tem. A gente podia vai falar tirá-lo. Desde que a gente soltou a agenda, tem um elefante nos Sim. comentários, tem um elefante na sala. Pessoas dizendo, cara, o que ele vai fazer aí no Vênus? Como que vocês levam um cara que fez o que fez? E a gente queria deixar isso limpo antes da gente começar o episódio. E a gente não sabia dessa situação em específico com o seu episódio. Então, eu queria que você dissesse o seu lado sobre isso. Só pra então. gente entrar no papo Assim, ó, de primeiramente, forma suave. eu não tenho nada contra o Flow, nada contra nada que acontece aqui dentro. Quando essa treta aconteceu, eu imagino que eu deixei muitos fãs de todas as produções do Flow um pouco putos. E o que corrobora isso um pouco é os comentários que às vezes vem nos meus vídeos e o pessoal, tipo, xingando por esse episódio. E na época, na verdade, quando eu pedi pra tirar, foi em parte por causa da pressão das pessoas que me acompanham, porque, querendo ou não, eles fizeram eu ser o que eu sou hoje, então preciso levar em conta também a opinião de todo mundo. E também em parte porque eu não concordava com aquilo que foi falado no episódio. E na hora, eu pensei que, bom, essa é a melhor opção, então acho que tirar o episódio do ar seria o melhor caminho, o melhor rumo a ser tomado. E uma coisa que também, assim, faz sentido de pensar em retrospectiva é que o meu tamanho, digamos, de canal é muito menor do que a proporção que a treta tomou. Então, nunca nem de longe eu ia estar preparado pra lidar com uma coisa dessa, sabe? Tipo assim, eu fiquei, tipo, totalmente... Caraca, o que eu faço agora? Olha o que aconteceu, sabe? Tipo assim, e aí? Como é que se lida numa situação dessas? E foi por isso que naquela época eu pedi pra tirar o Flow do ar. Então, tipo assim, eu sempre tentei mostrar coerência quando as pessoas perguntavam sobre esse assunto e mostrar que eu não tô, tipo, tentando seguir um efeito manada ou alguma coisa na internet. Inclusive, acho que foi foda o que o YouTube fez de desmonetizar por tanto tempo, tipo, os estúdios Flow como um todo. Então, assim, se alguém continuar me odiando depois disso, eu não, assim, não tenho o que fazer, assim, sabe? Tipo, eu de verdade tento mostrar coerência, não tô tentando, tipo, arranjar briga com ninguém, nem treta com ninguém, nem nada do tipo. Então, é isso. O elefante sai da sala? Deu Acho- saiu um pouquinho. Acho que veio um pouco também porque não foi só pedir pra tirar o episódio, né? Foi todas as coisas que foram ditas e Publicamente, meio que né? fomentando a situação, sabe? Acho que teve muito disso também. Assim, eu tive muita cautela na hora que eu fiz um tweet. Meu único pronunciamento sobre isso, na verdade, foi um tweet. E eu tive muita cautela na hora de escrever o tweet, porque eu percebi que estava sendo tomada uma situação de linchamento virtual, sabe? Tipo, as coisas saíram na proporção naquela vez. Foi, tipo, uma coisa bizarra. E quando eu fiz o tweet, eu tentei tomar cuidado pra, tipo, deixar bem claro ao que eu estava me dirigindo quando eu pedi a remoção do episódio. E realmente, tipo, naquela época, o discurso que foi feito, eu tentei, tipo... Eu sou um history buff, eu adoro ler sobre a Segunda Guerra Mundial. E, pô, todas as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial sempre mexeram com um lado muito, muito íntimo, assim, muito sentimental meu, coisa do tipo. Então, no tweet que eu fiz pedindo pra remover o episódio do ar, eu lembro que eu falei que, ó, eu só espero que, tipo assim, a gente sempre use a história como um lembrete de o que não fazer no futuro. Então, desde aquela época, por exemplo, eu não tentei diretamente, sei lá, jogar lenha na fogueira ou coisa do tipo. Tanto é que esse foi meu único pronunciamento, desde então. Esse é o segundo. Entendi. Tá Você quer certo. perguntar mais alguma coisa? Sobre isso, acho que tá esclarecido. Naquele momento, sob pressão do público, o melhor que você achou que tivesse a fazer seria se pronunciar publicamente, né? Você acha que você teria a mesma reação se não fosse pego de surpresa? Tipo, pensando um pouco melhor. Uma semana depois. Assim, ó, eu acho que eu vou ser bem chato agora e dizer que eu não sei responder essa pergunta. Porque analisando friamente, eu vejo dois lados. Primeiro, o discurso que foi feito naquele episódio era uma coisa que eu não concordava pessoalmente. Não Pedro Loz Ciência todo dia. Pedro Loz pessoa, que todo dia vai dormir com a sua própria consciência no travesseiro. E, tipo assim, da mesma maneira que quando um amigo meu faz um comentário que eu não gosto, eu meio que, tipo, fico assim, sabe, não quero, tipo, tá tão próximo dessa pessoa. Naquela época eu fiquei meio com essa sensação. Só que da mesma maneira, o episódio em que eu participei,
Ele é um episódio de ciência, sabe? É um episódio de ciência e tecnologia, não tem nada disso sendo falado naquele episódio. Sim. Então, pensando por essa ótica, o episódio poderia estar no ar. Tipo, não tem Com nada a ver. É certeza. divulgação de ciência, sabe? Tanto é que algumas das conversas mais legais que eu já tive ao vivo com alguém foram naquele episódio. E você foi há bastante tempo, né? Sim, a gente até tava conversando antes, que era no estúdio antigo, que por algum motivo tá até no Google Maps. Eu até perguntei, cara, a galera não vem aqui na frente, tipo, bater na porta, assim? E aí, era aquele estúdio lá das antigas. Sim, né? das antigas, né? Histórico. Uhum. Mas ainda era em Curitiba ou aqui em Não, São aqui Paulo em São já? Paulo já. Ah, tá no primeiro Não, de lá. Curitiba eu não cheguei a No pegar. primeiro lá da Vila Monumento. Entendi. Tá bom, tá certo. O único problema, não julgando assim, mas entendendo por que as pessoas ainda estão ressentidas com você nesse aspecto, porque você falou publicamente uma remoção que poderia ser dita no off, né? Já que Sim, você tinha sim. o contato do pessoal aqui. Sim. E basicamente isso. E basicamente o fato de você ter feito isso publicamente. É que, na real, assim, você conhece o Monark, né? Você o conhece. Você o Assim, conheceu, sim, bateu eu- papo com ele. Participei do podcast. E eu acho que é óbvio pra todo mundo que ele não é nazista, né? Ele não é nazista. Então, ninguém acha que ele seja. Então, acho que teve uma questão ali só de... quando se pede pra tirar o episódio, meio que parece que, ok, então eu acho. Sabe? Então eu acho que sim. Então eu acho que é. Então eu concordo com quem tá dizendo que ele é. E aí fica meio... quem gosta dele e sabe o cara que ele é, olha e fala assim, porra, mas ele não é essa pessoa. Por que estão caindo em cima dele? Por que estão agindo assim? Porque E até então, aí nem a gente conseguiu falar a favor, entendeu? A gente não conseguiu falar a favor na semana que aconteceu. Então a gente também não pode te julgar a esse ponto. Porque nós, enquanto empresa, a gente também tentou tomar a melhor atitude possível pro dia sob pressão. E olhando depois, meses depois, pode ser que não tenha sido uma grande atitude, sabe? Para aquele momento. Mas aí não tem como a gente saber como a gente agiria. até porque, assim, quem não agiu de jeito nenhum consegue julgar muito bem, né? Isso sempre. Quem não fez absolutamente nada, não falou nada, nem pro bem, nem pro mal, Sim. consegue apontar o dedo de uma forma muito mais confortável, Não, com certeza. né? Então Porque- a gente não tá fazendo aqui um tribunal com você, não. tá? Não, mas eu nem me sinto assim, na Não, verdade. tá. Tipo, Na verdade, é mais esclarecer uma situação que todo mundo sabe, que todo mundo tá vendo e comentaram, e você também recebe, né, esses comentários. A gente também recebeu muitos, e é exatamente isso. É assim, não tem como a gente saber. Eu te fiz a pergunta, mas não estava esperando uma resposta científica, com perdão do trocadilho, mas não estava esperando uma resposta assim de, eu faria isso ou eu faria aquilo. Era mais para tentar entender assim de, depois pensei isso, depois pensei aquilo. Eu também não consigo dizer o que eu teria feito 2 dias depois, 3 dias depois. Porque no dia a gente estava absolutamente perdido, desnorteado, sem saber o que seria no dia seguinte. eu não consigo imaginar o caos que Então- foi aquele dia ou aquela semana, assim, tipo... Pra quem tava dentro, pra quem tava aqui na casa, pra quem tava junto, realmente é uma experiência, assim, tá desabando, sabe? Tá desabando e a gente precisa estancar de alguma forma e todas as atitudes, ao nosso ver, enquanto empresa, que eram possíveis para estancar, foram tomadas. Todas as atitudes que foram tomadas aquele dia, obviamente permeadas pelo emocional, porque não tem como ser diferente, né? Mas todas foram no sentido de estancar. Vamos tentar estancar. Então, o comunicado do Vênus, naquele momento, era: toda a postura da empresa é para estancar. A gente tem funcionários aqui, a gente precisa segurar a onda, a gente não pode deixar isso desabar. Então, cada pequena empresa dentro da empresa fez o que era necessário fazer para estancar o desabamento que estava acontecendo, sabe? Então, é isso que ela falou. Assim, não tem como a gente saber, de fato, o que você faria, o que a gente faria um dia depois. Porque se eu tivesse ficado calado uma semana, para falar uma semana depois, nossa, estaria falando lindamente, teria postando Sim. emoji xingando os outros Sim. também. E aí sairia de heroína, né? Opa! Bom, mas a gente não quis
criar nenhum climão, nenhum clima terrível aqui com o Na Pedro. Só Na pra explicar realidade, pra a gente pessoas queria também, a gente limpar, combinou, né? A inclusive- gente combinou de falar. Antes de entrar no ar. Sim. A gente combinou. A gente falou, Pedro, ele falou, não, assim que Inclusive, vier a assim, palavra pra mim, eu quero falar disso logo. Secretamente, eu já ia conversar com vocês, tipo, a gente podia abrir o episódio com isso. Mesmo É. se vocês não tivessem comentado. Ao Porque- chegar, você encontrou o Igor, inclusive. Isso, eu conversei com ele, então, tipo, pretendo conversar com ele de novo. Sim. Então, eu acho que, assim, foi uma situação que deixou muitos lados ressentidos. E sem fazer julgamento nenhum, tipo, acho que todos os lados tinham razões pra ficar ressentidos. Ninguém tá preparado pra lidar com uma De situação jeito nenhum. dessa, É. que mexe com carreira, que mexe com sentimento, que mexe com cobranças externas de marca, de fãs, de tudo. Então, ninguém tá preparado até passar. É muito fácil apontar o dedo sem estar na situação. Sim, não, isso de não tem fato. como prever. Não tem como prever como a gente vai reagir. A gente não prevê como reage numa briga de trânsito.